Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia, e essa videoaula sobre o módulo de Bioquímica, a gente vai tratar sobre proteínas parte 1. Na verdade, eu vou apresentar a vocês os aminoácidos. Proteínas são compostos orgânicos formados pelo encadeamento de aminoácidos, ligados uns aos outros através do que a gente chama de ligações peptídicas. Então, a gente tem o aminoácido, a menor unidade funcional de uma proteína. Depois, vários aminoácidos juntos, mas em pequena quantidade, a gente chama de peptídeo. E, por fim, vários peptídeos formam o que a gente chama de proteínas. São as moléculas biológicas mais abundantes, ocorrendo em todas as células e em todas as suas partes. É a principal forma pela qual a informação genética se expressa. Então, o DNA, ele leva a informação, ele transmite a informação através das gerações pela molécula de proteína. Fórmula geral de um aminoácido. Então, eu acabei de falar para vocês que a proteína é uma macromolécula formada por estruturas, por unidades estruturais funcionais chamadas de aminoácidos. Então, é como se a proteína fosse um polímero, uma molécula complexa, grande, e os aminoácidos fossem os monômeros existentes na molécula de proteína. Esse aminoácido leva o nome de aminoácido porque ele tem um grupamento amina, um NH2, ligado a um carbono central. Então, a gente tem esse NH2 ligado ao carbono central e ligado também a uma molécula de ácido carboxílico, né? Para quem não lembra, o ácido carboxílico em química é uma C-OH. Então, a gente tem esse carbono central, que a gente chama de carbono alfa, ligado a um grupamento amina e a um ácido carboxílico. Por isso, o nome aminoácido. Além do grupamento amina e do grupamento ácido, que são iguais para todos os aminoácidos existentes na natureza, a gente também tem uma cadeia lateral chamada de cadeia R. Na natureza, existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Na verdade, os que fazem parte das células, né, das moléculas biológicas, são 20. A gente conhece mais de 300 tipos, mas só 20 realmente fazem parte das proteínas biológicas, que fazem parte, na verdade, da estrutura de qualquer ser vivo. E aí, então, esse grupamento, esse carbono alfa ligado ao aminoácido e ao ácido carboxílico, como eu disse a vocês, é comum para toda e qualquer molécula. Já a cadeia lateral R, que fica ligadinha aqui ao carbono alfa, é o que faz o aminoácido ser diferente do outro. Então, como eu disse a vocês, se a gente tem 20 tipos conhecidos fazendo parte da função biológica, esses 20 tipos, então, apresentam 20 cadeias laterais diferentes. Então, olha só, como que um aminoácido se liga no outro? Nós temos aqui o grupamento do ácido carboxílico do aminoácido número 1, que vai se ligar ao grupamento amina do aminoácido número 2. Na verdade, o ácido carboxílico vai liberar um OH e o grupamento amina vai liberar um H. A ligação peptídica vai acontecer entre os dois aminoácidos com a formação de água, tá ok? Vale lembrar a vocês, quando eu mostrei ligação glicosídica na aula de carboidrato, eu falei que a ligação entre dois monossacarídeos para formar um disacarídeo liberava água. Quando eu mostrei a ligação entre um ácido graxo e um glicerol para a formação de óleos e gorduras na aula sobre lipídios, eu mostrei a vocês que essa ligação também liberava água. E agora, para a formação de uma proteína, a ligação peptídica também libera água, tá bom? Vale a pena lembrar porque isso é importante. Existem dois tipos de aminoácidos, os não essenciais e os essenciais. Aminoácidos que o organismo consegue sintetizar no interior das células a partir de substâncias precursoras, a gente vai chamar de não essenciais.
Por que não essenciais? Porque a gente consegue produzir. Então, eles não são essenciais. Quem são esses aminoácidos? Eu preciso saber nomes? Não, mas é legal a gente se familiarizar. Então, eu deixei aqui no slide só para a gente entender do que a gente está falando. Então, por exemplo, a alanina é famosa em prova, a arginina é famosa, glicina, prolina, serina, né? Costumam aparecer esses nomes em provas. Não que vocês tenham que decorar e saber, mas eles costumam aparecer no texto, nas questões. Então, é interessante que a gente saiba que eles são não essenciais, ou seja, o nosso corpo consegue produzir a partir de substâncias precursoras. E temos os aminoácidos que são considerados essenciais. São aminoácidos que o organismo não consegue sintetizar. Então, a gente necessita da alimentação para obtê-los. Quem são? Os mais famosos que caem em prova. Fenilalanina, que é aquele aminoácido importante para o teste do pezinho. Tem uma doença muito famosa chamada fenilcetonúria. Então, no teste do pezinho, você faz lá a análise para saber se o recém-nascido ele tem a enzima que converte fenilalanina. Porque ela, se acumulada no organismo, principalmente no cérebro, é tóxica. Então, é um aminoácido importante para a gente lembrar. Histidina, isoleucina, leucina, lisina, quer dizer, só para a gente se familiarizar com os nomes dos aminoácidos que são essenciais. Mas, de novo, não há necessidade de decorá-los, apenas entender o que é o essencial e o não essencial para o nosso organismo. Agora, os principais aminoácidos que são cobrados em prova e as suas funções, só para a gente ter uma ideia realmente do que a gente está falando. Arginina. A arginina ela é importante porque ela participa do metabolismo do nitrogênio e do ciclo da ureia. Então, pode ser que em alguma outra aula a gente venha falar da arginina. Cisteína é outra, é um aminoácido envolvido na formação de queratina e colágeno da pele, unhas e cabelos. Então, muitos fármacos, né, dermatológicos que prometem crescimento, fortalecimento de unhas e cabelos são enriquecidos de cisteína. Valina, leucina, isoleucina, formação de massa muscular. Então, muitos alimentos ou produtos para quem malha, né, em cima desses aminoácidos, enriquecido em cima desses aminoácidos. Também são precursores de hormônios de crescimento. Eles são importantíssimos para o ganho de massa muscular. Triptofano, regula o sono. Já ouviram falar aquela história de que um leite morno, leite quentinho antes de dormir, principalmente para vocês vestibulandos, auxilia no sono? Será que isso é mito? Lembra daquela nossa primeira aula sobre metodologia científica que eu falo sobre senso comum? Será que isso é um senso comum ou será que isso tem algum fundamento biológico, alguma base científica por trás? O triptofano, ele é um aminoácido que regula o sono. E o leite, a proteína do leite, ela é formada por uma quantidade muito grande de triptofano. Então, quando você toma leite, você está o quê? Você está suprindo o seu organismo de triptofano e ele vai fazer sim a regulação do seu sono. Ah, mas então é só tomar leite, não precisa ser o leite morno. Na verdade, a gente vai assistir a próxima aula de proteína em que eu vou falar de desnaturação de proteínas. O que significa isso? Você vai quebrar a proteína em pedaços e os aminoácidos eles vão ficar disponíveis. E o triptofano, na verdade, o triptofano ele está presente na proteína do leite. Então, quando você pega e esquenta esse leite, o que acontece? Você fornece diretamente para o indivíduo o triptofano e não a proteína inteira para ser digerida. Então, o leite morno, ele realmente tem essa característica de ajudar no sono. Então, como eu disse para vocês, a gente vai ter mais aulas sobre proteína, onde a gente vai falar sobre a estrutura dela, sobre as funções e também sobre a constituição dentro dos aminoácidos. Então, fica comigo para a gente assistir mais essa videoaula. Obrigada, galera!